Pois bem, dedicados irmãos, o nosso tema da noite que nós escolhemos para realizar é sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Nós queremos dizer para vocês que estamos fazendo a transmissão ao vivo desta abertura no nosso canal do Facebook do Santo Espírito Eurípides Barçanufo. São tantos corações que nos pediram e lamentaram que não podiam estar conosco, que nós tivemos essa feliz ideia de realizar essa transmissão ao vivo. Não concluiremos ao vivo totalmente a nossa palestra, mas já vai dar uma dimensão do que nós nos propomos aqui a estudar. Obviamente, nós estamos gravando e vamos dispor depois no nosso canal no YouTube, no nosso site e também no canal do Facebook. Mas nós estamos seguramente, incontestavelmente, e já estudamos em outras oportunidades aqui, que passamos por uma transição planetária. Um período de mudança de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Isso foi estudado em toda a obra de Allan Kardec. Posteriormente, através da psicografia de um médium, Francisco Cândido Xavier, uma vasta obra e referência sobre este momento importante, pelas obras do médium Divaldo Pereira Franco, incluindo um livro que traz este mesmo nome, Transição Planetária, psicografado por ele e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Depois, numa sequência de outras obras que ele nos trouxe, fazendo referências a este momento. Então, é muito oportuno, porque nesta hora de transição se cumpre também uma das passagens que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele narrou. A questão da parábola do joio e do trigo. Muito interessante esta passagem, nós iremos já entrar no assunto dos falsos profetas, mas que nós entendamos o contexto do momento que nós vivemos. Ele disse que o Senhor de uma fazenda pediu que fossem semeados o trigo na hora certa. E pessoas de má índole, à noite, semearam joio junto com onde havia sido semeado o trigo. Quando o trigo começou a brotar, observaram que também havia joio junto. E foram falar para o senhor da fazenda, os trabalhadores: o senhor quer que nós arranquemos o joio? Ele falou que não. Sob o risco de, ao arrancar o joio, arrancar o trigo junto. Deixai que cresçam, e na hora certa nós separaremos, porque ficará fácil de se identificar o que é o joio e o que é o trigo. E será lançado na fornalha que queimará o joio. Dedicados irmãos, nós nos questionamos e nós nos perguntamos sobre o que seria essa questão. Que momento era esse de separar o joio? Pacientemente, o Senhor observava crescer junto essa semente do mal para na hora certa fazer a separação. Então, quando nós, em dias como nós estamos, de colheita, não é isso? O Senhor, naqueles dias, separará as ovelhas das cabras e mandará vir para a direita
uma, para a esquerda a outra, para a direita os que fizeram bem, para a esquerda os que fizeram o mal. Assim como também o próprio Espírito da Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, diz que Deus, nesse momento, faz um censo dos seus fiéis servidores, que é a separação do joio do trigo. Dos fiéis servidores. Então, o que nós observamos é a importância de não esquecermos o momento que nós estamos passando. Nos tornarmos vigilantes. Jesus nos deu várias passagens e várias parábolas nos dizendo para que nós estivéssemos preparados, porque nós nunca saberíamos a hora em que o Senhor chegaria para nos aferir valores. Então que estivéssemos sempre vigilantes, com as nossas lanternas com azeite, porque pode ser que seja à noite que ele chegue. E como que nós encontraremos o caminho para a nossa vida de felicidade se nós não estivermos devidamente iluminados? Como que nós conseguiremos isso? E onde que nós nos iluminaremos? De que forma? Onde adquirimos essa veste nupcial que há de nos outorgar o ingresso nessas bodas, que é este casamento do céu com a terra? Bem, nós temos o presente de termos em nossas mãos a espada da verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi o que disse Jesus para nós. E eu não vim trazer a paz, ele também disse, eu vim trazer a espada. A espada, como o próprio Emmanuel diz, é a verdade. Com a verdade nós temos um arsenal de munições para combater a ignorância, para combater essa semente do mal que se infiltra à noite, escondida, sorrateiramente, nos insuflando a comodidade, a preguiça, a animosidade, insuflando em nós sentimentos de orgulho, de vaidade, que hão, com certeza, de se interpor nos nossos objetivos de crescimento espiritual. Nós observamos o cenário do nosso planeta, é desafiador, mas é muito também estimulante. É muito inspirador. Quantas iniciativas estão sendo realizadas de benemerência no mundo inteiro. Em breves tempos, estaremos com um filme, por exemplo, do médium Divaldo Franco. Quando que teríamos, assim, essa abertura para mostrar uma vida proba, honrada e dedicada ao bem? Uma vida, e quando nós dizemos uma vida, um homem que começou desde a infância, sobretudo dos 18 aos 91 anos de idade, como ele está agora. Impressionantemente, dedicadamente, irrepreensivelmente dedicado ao bem. Então isso é muito inspirador, porque a verdade tem também o seu lugar em nossos corações. Mas, nas nossas reflexões para essa noite, trouxemos uma história que com certeza já ouvimos falar. No ano de 1974, James Warren Jones era um pastor de uma igreja que depois resolveu ter a sua própria congregação. Ele se mudou para uma região inóspita na Guiana, formando uma comunidade autossustentável, agrícola, denominada o Templo dos Povos, uma cidade, uma localidade que ele mesmo
nomeou como Jonestown, a cidade de Jones. Ele que conhecidamente se chamava Jim Jones. De tal forma ele exercia a influência na sua longa caminhada na religião e depois construindo a sua própria filosofia, que no ano de 1978 a comunidade tinha 913 pessoas. De tal forma que os desvios que foram cometidos dentro daquele ambiente, naquela região inóspita e distante das civilizações, era na fronteira da Guiana com a Venezuela, que algumas cartas de integrantes chegaram ao Congresso dos Estados Unidos sobre os maus tratos que eles estavam recebendo lá. Entretanto, ninguém jamais poderia sair daquele lugar. Ele se apoderava dos bens, trabalho escravo, vários delitos eram cometidos, como a própria violência sexual. Vários delitos, vários pedidos chegaram ao Congresso que autorizou um senador a investigar aquele ambiente, que se chamava Léo Ryan. Ele foi com uma comitiva, chegou lá no dia 17 de novembro do ano de 1978 e constatou os maus tratos que estavam impetrados àquela comunidade. No dia seguinte, retornaria ele para os Estados Unidos com um relatório sobre os desvios que estavam sendo realizados ali, as atrocidades. Quando ele chega na pista de pouso em Georgetown, também na Guiana, eles vieram numa comitiva com 2 aviões. Os soldados, podemos dizer assim, de Jim Jones, o senador, repórteres, estavam levando consigo membros da seita que conseguiram chegar até eles e ganharam, entre aspas, a autorização para ir embora. Mas quando eles chegaram na pista, o grupo de seguranças da seita dispararam vários tiros contra aquela comitiva, sendo que o senador morreu junto com 3 repórteres e membros da comitiva. Foi a primeira vez que nos Estados Unidos, e a única vez na história dos Estados Unidos, que um congressista foi assassinado no exercício do seu mandato. A única vez. É muito interessante, porque obviamente que o outro avião chegou a decolar. E a notícia chegou nos Estados Unidos. E obviamente que eles prepararam, então iriam preparar expedições para realmente realizar as ações de Estado naquele lugar. Jim Jones propôs às 913 pessoas que se matassem num suicídio revolucionário e preparando em tonéis o suco de uva com cianeto, deu para as pessoas tomarem. As pessoas, a maioria voluntariamente bebeu aquele preparado. Outros que não quiseram tomar foram obrigados a tomar. E 913 pessoas morreram no dia 18 de novembro de 1978. Poucas pessoas sobreviveram. Dessas 913, 300 pessoas eram crianças. Então, até o dia dos atentados às Torres Gêmeas, ao World Trade Center,
em 11 de setembro de 2001, este tinha sido o maior atentado contra cidadãos estadunidenses. Depois dos eventos das Torres Gêmeas, este passou a ser o segundo. Então nós nos questionamos, como que isso pode ter acontecido? É muito interessante alguns detalhes desse episódio. Muito interessante alguns detalhes. Um sobrevivente, que foi Laura Cole, ela tinha ido na cidade de Georgetown comprar mantimentos, então quando ela chegou, ela encontrou a situação, então ela sobreviveu e escreveu uma biografia num livro que depois, mais tarde, ela passou a fazer várias palestras e disseminar, né, estes conceitos. Mas ela disse que eles eram grupos que acreditavam naquilo. Acreditavam que era um bem o que eles estavam fazendo, todo aquele abandono de famílias, de lares, de civilização, de tudo. E que ela escreveu na sua biografia, era muito articulado, muito inteligente na forma de envolver as pessoas, de convencer as pessoas na lavagem cerebral que era feita. Interessante ainda mais é que na cadeira do trono que ele tinha uma frase escrita, a seguinte frase estava escrita nesse trono: aqueles que não lembram o passado estão condenados a repeti-lo. Nós estamos aqui para lembrar o passado, para não repeti-lo. Ele não pode produzir limitações, não pode restringir, nem limitar, nem afastar, nem insuflar sentimentos contrários ao bem. Como? E a árvore má, ela não pode dar bons frutos. Ele ainda diz, por exemplo, que a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Nosso mestre. O homem tira o bom tesouro do seu coração, assim como também o mau tesouro do seu coração. A boca só fala daquilo que está cheio o coração. Nós observemos a obra, observemos as palavras, observemos a conduta e já vamos ter um apanhado. Já vamos ter uma forma de identificar, de nos prevenirmos. E Jesus ainda disse uma coisa muito interessante, que nós deveríamos nos guardar dos falsos cristos e dos falsos profetas, que eles se levantarão nesses dias, como nós estamos vendo, e farão prodígios. Não basta só dizer eu sou. Eles vão fazer prodígios que, se possível, seduzirão até mesmo os escolhidos. Aquelas pessoas gabaritadas, classificadas, que foram preparadas no plano espiritual para chegar aqui em nosso mundo e realizar obras em nome de Deus. Mas ao chegarem aqui no planeta, são seduzidos por efemeridades. Não, isso é possível. Sim. Lemos na obra do médium Francisco Cândido Xavier, sobretudo no livro dos Mensageiros.
em que eles narram a falência de algumas promessas que pessoas que saíram da colônia nosso lar, com missões determinadas, foram preparadas, estudaram, se qualificaram, chegaram aqui na Terra, não resistiram. Então, um capítulo para nós refletirmos, se chama O Desastre de Acelino, que não vamos entrar agora nesse detalhe. Foi um médium que faliu porque ele deixou se levar pela tentação de ganhar dinheiro com o exercício da sua mediunidade. Ele não resistiu. Achou que poderia se apoderar daquilo que ele não tinha. Os dons que de graça recebeu, ele deveria dar. Mas ele resolveu tirar proveito para si mesmo disso. Então nós vemos isso. Os escolhidos sendo seduzidos. Os escolhidos falindo. Mas como que isso pode acontecer? Como que isso pode... Como que alguém pode deixar se levar dessa forma? Né? Allan Kardec estuda isso detalhadamente no Livro dos Médiuns. Por exemplo, no capítulo 23, quando ele fala das obsessões. Especialmente na obsessão por fascinação. A obsessão por fascinação já é um segundo estágio da obsessão simples, uma simples presença. Nesse segundo estágio, a entidade espiritual ela se aproxima. Ela usa, porque vejam, um espírito obsessor, nós temos que entender uma coisa. Nós podemos erroneamente pensar que são espíritos ignorantes. Não são espíritos ignorantes. São espíritos inteligentíssimos, muito espertos, que nos estudam os pontos fracos, que nos estudam os passos e os movimentos e sabem como se infiltrar em nossos pensamentos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos muito mais do que tu imaginais. Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, de tal forma que na maioria das vezes são eles quem vos conduzem. Que nós reflitamos bastante nisso. Porque nós estamos sempre sendo influenciados pelos nossos irmãos do mundo espiritual, a que Allan Kardec chamou dos falsos profetas da erraticidade. Então são espíritos inteligentes, que nos acompanham, vigiam e insuflam em nós sentimentos. Por exemplo, se nós somos pessoas com tendência à vaidade, eles vão se aproximar e nos estimular isso. Orgulhosos, vão estimular. É por isso que eles não têm escrúpulos, por exemplo, porque são espíritos maus, inteligentes. Eles não têm escrúpulos, e não sou eu quem estou falando. O Livro dos Médiuns está lá no capítulo 23 e no capítulo 24, que depois nós vamos falar, que fala da identidade dos espíritos, né? Mas eles se aproximam de nós e nos estimulam esses maus sentimentos, que fazem, obviamente, que adquirimos e falhemos com relação às leis de Deus. Essas entidades que estão elas se valem da condição de entidades que nós não podemos ver, mas elas se fazem presente através do nosso pensamento, que conseguem se comunicar conosco. Então, dedicados irmãos, os nossos estudos, a forma de nós identificarmos eles, é através deste conhecimento, através da leitura, através do entendimento destas técnicas, e que isso tudo está nos capítulos, por exemplo, do Espiritismo. Agora, uma coisa que é importante para eles é que nós, como por exemplo fez esse pastor da Guiana, levou todo mundo para um lugar para que não tenha contato com o mundo.
como eles são muito inteligentes, afastam-nos daquelas pessoas que podem nos esclarecer e nos tornam ainda cada vez mais objetos cegos das suas ações. E quanto mais nós nos isolamos do esclarecimento da verdade, mais escravos nós ficamos a eles. Então eles nos estimulam, essas entidades, porque não têm escrúpulos, se fazem passar por pessoas veneráveis, inclusive utilizam nomes veneráveis. Allan Kardec narrou alguns casos no livro dos médiuns, e passam a dizer para nós situações que, embora nos atendam em um determinado momento, elas não são éticas, não correspondem à ética espiritual do nosso Pai Celestial. Por exemplo, nos elogiando. Você é uma pessoa especial, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa indispensável. Uma vez o médium Francisco Cândido Xavier, só para a gente retratar um pouco e de uma forma bem engraçada, o médium Francisco Cândido Xavier foi convidado a fazer a abertura de uma cerimônia num evento espírita, e ele pediu a licença no trabalho, para faltar no trabalho dele, para ele poder ir lá fazer essa cerimônia. Ele entrou no trem de Pedro Leopoldo e, de repente, quando ele vê o Emmanuel do lado dele, porque mandaram uma carta para ele dizendo: você é indispensável para este evento. Ele falou assim: nossa, eu sou indispensável. Como que eu vou faltar? Não vou faltar, de jeito nenhum. Então, o médium Francisco Cândido Xavier entrou, se arrumou. Quando o trem partiu, quem está do lado dele? Emmanuel. Ô, Chico, diz uma coisa, o que você está fazendo? Não, estou indo lá, vai ter um evento, veja, eu fui convidado. Um grande evento. Ele falou: então você está faltando ao seu serviço porque você se achou indispensável? E se o teu patrão, vendo que você não foi trabalhar, achar que você é dispensável, como é que você vai sustentar a tua família? Ele caiu na real, né? Falando que nem os jovens falam. Ele caiu em si. Ele, na primeira estação que o trem parou, ele desceu e voltou para o serviço. Esse sentimento, aquele momento era o sentimento de vaidade, né? De orgulho, dispensável. Daqui a pouco ele iria ter que se afastar do serviço, não mais trabalhar para poder se dedicar à doutrina espírita ou à sua religião. Afinal de contas, eu sou indispensável para Deus. E ferimos uma ética do nosso Mestre Jesus. De graça recebestes, de graça dai. Nós já temos histórias de médiuns que receberam orientações dos seus mentores espirituais ou do seu mentor espiritual para, por que não, pegar uma parte da venda dos livros para o seu autossustento. E, no entanto, vemos quantas pessoas lendo esses livros e se maravilhando e se encantando. Nós não tínhamos que ver o fruto da árvore. Nós não tínhamos que identificar que uma árvore má não pode dar bons frutos. O que será que está inserido subliminarmente nas palavras destas obras? É por isso que o nosso Mestre nos deixou as recomendações. É por isso que Jesus nos trouxe as suas advertências. Se alguém disser o Cristo está aqui, não vá. Se o Cristo está ali, não creia. Porque vão se levantar falsos cristos e falsos profetas. E vão fazer prodígios. E vão seduzir as pessoas. Significa que vão realizar fenômenos. E pessoas esclarecidas
irão se influenciar. E poderíamos dizer quanto tempo? Ou se levarão tempo para acordar? Ou se acordarão em tempo para esses desvios? Porque o nosso maior tesouro aqui na Terra é o nosso tempo. E o que os irmãos desejam, é só por isso que eles estão, Allan Kardec fala no Evangelho sobre o Espiritismo, no capítulo 21, os itens 6, 7, que os interesses das pessoas que cometem esses desvios quando encarnados, satisfazer orgulho, vaidade, seus sentimentos. E qual é o interesse das entidades espirituais em vir nos assediar dessa forma e nos influenciar? É provocar o nosso atraso espiritual. Simples. Eles não têm outra coisa para fazer no mundo espiritual. E tem todo o tempo do mundo, entre aspas, claro, porque Deus é o Senhor do nosso universo. Eles têm o tempo até a hora que Deus quiser. Até a hora que Deus permitir. Há milhares de anos o mundo teve um ultimato do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial. E essas entidades não ganharam mais a permissão de permanecer naquele mundo e foram exilados para o nosso planeta. Está narrado no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, Os Exilados de Capela. Até o momento que Deus achar, isso vai acontecer. O joio, quando ele tiver identificado muito bem aquilo que é joio e aquilo que é trigo, ele vai separar e vai ficar o trigo e o joio será levado. É a técnica do nosso Senhor, pacientemente, amorosamente, sempre nos dando subsídios, sempre nos dando entendimento. Eu gosto muito de uma palestra do médium José Raul Teixeira, que ele fez no ano de 2004, quando ele fala sobre essa questão dos trabalhadores da última hora, do movimento espírita, e perguntaram para ele como pode, numa instituição espírita, que como é fácil a gente falar das outras religiões, vamos falar da nossa própria religião, né? Vamos olhar para dentro de nós mesmos, fica melhor e o tempo fica bem mais aproveitado. Como que pode essas promessas falirem, pessoas serem arrastadas, né? E ele diz que isso acontece por causa dos omissos nas instituições. Pessoas que não querem se incomodar, que deixam ver para ver como vai ficar. Não querem se incomodar, não tem nada a ver com isso e, obviamente, a má estrutura, os diretores, a organização, onde estão as pessoas que coíbem deliberações, autoritarismos? Onde estão? Onde está o senso crítico? Que diga para um médium fascinado que ele está com algum problema com relação às mensagens, à sua orientação espiritual. Diga para ele. Obviamente que ele nunca mais vai falar com você. Quem disse? Você está com inveja de mim. Né? Já ouvimos isso. Quando fomos conversar francamente com pessoas que estavam realizando um trabalho que, diríamos, não estava seguindo os padrões estabelecidos pelos nossos diretores espirituais, Erasto, como está aqui. Não creiais em todos os espíritos, não disse o apóstolo João? Experimentai se eles são de Deus? Não é possível. Nós, certa vez, conversando com uma irmã que recebeu uma orientação de um mentor espiritual para se divorciar do seu marido. Então ela estava com um impasse.
e veio nos procurar. Eu falei, mas é muito estranho, porque Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que espíritos superiores não dão palpite na nossa vida. Eles nos convidam à reflexão. Não, mas ele disse, eu falei, o que seu coração está dizendo? Ele falou, nada. Meu coração disse que eu tenho que tentar. Não estava acontecendo nenhuma forma de violência, né? Não estava acontecendo aquela eminência de assassinato, né? Que muitas vezes ocorre em determinados relacionamentos. Se não, esqueça esta orientação que você recebeu. Vamos seguir o que o Evangelho manda. Tipo, aquela orientação do Chico. Chico, eu vim perguntar para você se eu devo ou não devo separar do meu marido, porque eu estou tendo inúmeros problemas. E o Chico falou, minha irmã, Jesus disse para nós perdoarmos 70 vezes 7 o próximo. E ela fez uma conta. 490 vezes, 20 anos de casamento, perdoando 5 vezes por dia, já deu a conta, Chico. Falou, então eu posso separar. Ela falou, 70 vezes 7 cada falta. Ela falou, agora não dá. Na próxima, então, eu posso... Não, aí na próxima você estuda lá em cima como é que você vai fazer, se você quer voltar ou não. Mas vejam, né, as recomendações, porque nós chegamos sofridos, chegamos fustigados, com dores, nós chegamos muitas vezes vilipendiados, agastados, estressados, cansados, e vamos buscar a consolação em palavras, em orientações de o que nós encontramos. Nós orientamos, passamos essa recomendação para que as pessoas observem. Não deixem se levar, se tomar, né, por orientações, por ações espirituais que não nos contradizem, que contradizem os ensinamentos de Jesus. Então Allan Kardec nos ensinou que nós podemos identificar uns espíritos, e ele fez ainda um resumo. Eu vou ler só algumas partes deste resumo para vocês verem, que do capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Por exemplo, os espíritos superiores não só dizem unicamente, eles dizem unicamente coisas boas, com isenção e sem trivialidades. Espírito superior não tem tempo a perder. Não vai ficar nos dando orientações que não condizem. Eles não se ofendem quando questionados. São espíritos superiores. Se se ofenderem, concordo que já não tem superioridade nenhuma. É você, é um espírito, eu sou ele mesmo. Quando perguntaram para Jesus, Jesus nos ensinou isso. Nós somos discípulos de João Batista. É você o Cristo? Ou temos que esperar outro? João Batista mandou perguntar. O que Jesus falou? Não, eu sou Jesus. Ele falou isso? Não. Ele disse, diga a João que os cegos veem, os surdos escutam, os coxos andam, os leprosos estão sendo limpos. Diga a João que os endemoniados estão sendo libertos. Veja o que eu faço. Se vocês acham que isso é obra do Cristo, eis-me. Vejam o fruto da árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Entendam outra coisa. Entendamos outra coisa. Está lá na Gênese, no estudo dos fluidos. Uma molécula ruim só pode ser expulsa por uma molécula boa. Somente uma energia espiritual superior consegue afastar uma energia espiritual negativa. Essa é outra lei da espiritualidade que nós podemos entender bem. Então, Jesus
saiu dizendo para todos que estavam na sua volta: o que vocês saíram a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que é isso que Jesus disse para as pessoas? Mas que linguagem é essa? O que ele quis dizer? O que vocês saíram a ver no deserto quando ele falou sobre João Batista? Uma pessoa que deixa-se influenciar por qualquer questão? Alguém que é dobrado facilmente? Não, ali um homem de caráter. Que saíste? O homem vestido de túnicas bonitas? Não, isso está na casa dos príncipes. Mas que saíste a ver? Um profeta? Ah, eu vos digo. Ali está mais que um profeta. Esse é daquele que está escrito, que viria parar os caminhos. E se mesmo quiser saber, era ele o Elias que havia feito. Então nós vemos a dignidade, o caráter de uma pessoa do nível de João Batista. Mas Jesus ainda disse um detalhe para nós, nessa passagem. Que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Ele, na época de Jesus, era o espírito, depois de Jesus, mais evoluído que o planeta tinha conhecido. Dos nascidos de mulher. Ninguém é maior, foi o que Jesus disse. E creiamos, era verdade. E ele concluiu: no reino dos céus, os anjos do Senhor veem a sua face sem cessar. O menor neste reino dos céus é maior do que João Batista, dando a dimensão que nos separam deste reino de amor, de paz, de felicidade e do quanto que nós devemos buscar. Erasto, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, diz o seguinte: passai-lhes o sistema pelo crivo da razão, e do bom senso, e vede o que restará. Os espíritos superiores, continuando, no resumo do capítulo 24, eles nunca ordenam: vá, faz. Que deve se dar errado, como é que faz? Como dá, muitas vezes. Né? Estimulando, nunca lisonjeiam, nunca estimulam a vaidade. Ah, Chico, eu já sei o que eu fui na outra encarnação. O que foi? Eu fui um mártir, tinha sido recebido uma revelação. Eu morri na arena devorado pelo leão. Falou uma senhora para o Chico. E ela perguntou para o Chico: e tu, Chico, o que tu foi? O Chico falou: eu fui a pulga do leão. Aí ela poderia estimular naquele duelo de superioridade. Não, eu fui maior do que você. Não, mas ele já foi logo abaixando a sua tendência a se gabar da sua mediunidade. Já foi baixando logo essa questão. E tem um outro ponto. Eles não jogam as pessoas umas contra as outras. O espírito superior nos diz assim: não vá, não fale mais com esta pessoa. Se afastem daqui, se afastem dali, não procure, porque isso que faz são os obsessores. Pode ser que aquela pessoa possa nos esclarecer e nos afastar dele. Por fim, nós queremos falar a conclusão de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Lembrando também de uma passagem que está no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou para o Espírito da Verdade qual é a mais meritória das virtudes. Olha, a resposta ela é bastante profunda, vários contextos existem nessa resposta, mas nós podemos dizer para vocês o seguinte. A pergunta 893. Ele fala: todas as virtudes têm seu mérito. Porque
são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Você fez força para resistir ao mal, seja uma pessoa virtuosa. Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências, não para se deixar levar pelas suas más tendências. Mas olha o que o Espírito da Verdade respondeu para Allan Kardec. Mas a sublimidade da virtude consiste... Essa é uma chave. No final das contas, essa é a chave. Para que a gente não caia nessa falácia, na fascinação, na falácia do desvirtuamento, nesse engodo do enriquecimento pessoal de sentimentos que nos afastam de Deus. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. E agora, a frase que vale o tesouro: a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se baseia na mais desinteressada caridade. Já pensou se nós lêssemos só essa frase no Livro dos Espíritos? Nós já estaríamos salvos. E tem mais 1017 para nos enriquecer. Ganhamos de atalho com a resposta nos dizendo qual a mais meritória das virtudes. A mais meritória das virtudes é aquela que reside na prática da mais desinteressada caridade. O que é? Existe coisa diferente? Existe. Você vai num centro espírita e tem alguém na frente dizendo: olha, nós vivemos aqui de doações. É a mais desinteressada caridade? Não. É um bom fruto? Não. O que nós estamos fazendo aqui? É uma pergunta para nós reflexionarmos. Você vai num evento espírita, seja qual for. Você vai num evento espírita. Já vimos isso em eventos espíritas. Um almoço espírita. E na mesa está sendo servida bebidas alcoólicas. Não tem algo estranho? Não está. Aí o centro faz uma atividade de recuperação de alcoólatras. Não está condizente. Não está. Receita um remédio alopático e as pessoas passam mal com o remédio. Não, mas não era para ficar bom? Mas peraí, não há outro recurso? O que está acontecendo? Então nós vemos, observamos, mas nos omitimos. É o que o Raul Teixeira falou na sua palestra. Os omissos das instituições espíritas. Os omissos. E nós, que devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, recomendação de Jesus, simplicidade, mas prudência, observação, nós não podemos cair nessa questão. Por fim, nós estávamos querendo ler para vocês a conclusão do Livro dos Espíritos. Já pensou? Santo Agostinho escreveu muitos itens, foi bastante extenso essa conclusão, que vale a pena nós lermos, mas nós vamos ler o último parágrafo da conclusão de toda esta obra. Será que é importante? A gente costuma ler sumário e conclusão, quando a gente vê um relatório, E depois a gente, interessante, vamos ver o resto. Então nós vamos ler a conclusão e o último parágrafo. Será que é importante? Vamos ver o que Santo Agostinho escreveu. Quereis, pois, saber de que espíritos estão as diversas seitas Quereis saber
sob influência de que espíritos estão as diversas seitas em que se divide o mundo? Queremos ou não queremos? Vai dar a resposta aqui. Julgai-as pelas suas obras. Os frutos, né? Como nós vimos. E pelos seus princípios. E pelos seus princípios. Nosso irmão Langerton, uma vez, ele passou 1 ano sem receber o salário como funcionário do governo, que ele era funcionário do Ministério das Minas e Energias, ele era paleontólogo, e ele passou a viver. Ele tinha 22 filhos, 2 do seu consórcio com a sua esposa Ana e 20 que ele havia adotado. Então ele tinha que alimentar 22 crianças. E ele ficou 1 ano sem receber o salário. Então ele passou a viver de uma horta. Até que um dia o governo pagou os atrasados que ele tinha. Então ele foi em Belo Horizonte buscar aquela remuneração de 1 ano. Né? Chegou lá, pegou aquele montante, de uma forma que ensinaram, até seu mentor espiritual lhe ajudou a esconder, como disfarçar aquele volume de dinheiro para trazer para lá. Quando ele chegou em Uberaba, em Peirópolis, ele pegou, né, foi lá numa loja, vou dar um jeito na minha casa, vou pintar, deixar ela bonita, né? Comprou uma lata de tinta, um pincel. Quando ele deu uma pincelada na parede, o seu mentor apareceu, era o Emílio Luz. Falou: ô Langerton, o que você está fazendo? Eu falei: não, eu vou pintar a casa, né? Porque, veja, tá tão ruim aqui, não está com aspecto bom. Ele falou: não, esse dinheiro que você ganhou não é para você pintar a casa, é para você construir uma obra para assistência às pessoas que não têm aonde ficar. Um albergue. O albergue noturno do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e Emílio Luz. O Langerton construiu, e construiu de uma forma muito simples. Por que ele ia construir algo pomposo que ele não ia dar conta não ia dar conta de cumprir, né? De fazer aquilo, e correndo o risco de, gastando mais do que podia, devorar a casa das viúvas, como dizia Jesus? Ai de vós, escribas e fariseus, que a pretexto de longas orações devoram as casas das viúvas. Obrigam as pessoas a pagar para os seus interesses, os interesses pessoais. Devoram as casas das viúvas. Não é para fazer isso. Então fez uma coisa que estava condizente com as suas possibilidades. Ele construiu um albergue. Então, Santo Agostinho, julgai pelas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram inspiradores do mal. Jamais excitaram ódios uns para com os outros, nem a sede de riqueza e honrarias. Lembra do Chico? Você é indispensável. Você é indispensável. Por fim, né? Nem a avidez dos bens terrenos. Nem a avidez dos bens terrenos. Nosso irmão Langerton sempre disse para mim, pessoalmente: não dê um passo maior do que você pode dar. Quando você construir algo, pense que é você que tem que dar conta. E não colocar o peso nas costas dos outros. Você tem que fazer, você tem que me ajudar, porque vocês estão me abandonando. Não. Se eu construir uma obra, quando a gente dá uma ideia, é bom, né? Quando alguém dá ideia para os outros. Vamos fazer? Então vocês fazem. Não. Emmanuel nos diz, quando a gente der uma ideia, a gente tem que ter 50% da ação resolvida já por nós. Essa é a ética. Porque
ter inspiração para os outros pagarem, para os outros fazerem, e nós administrarmos né? Que superioridade, né? Que este coordenador, este orientador possui, este médium, esse dirigente possui. Né? Somente os bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos. E são também os preferidos de Jesus. Lembram dos prolegômenos do Livro dos Espíritos? Deus não pode se servir de um cego para tornar perceptível a luz. Os espíritos superiores se afastam de todos aqueles que vêm na senda do céu, um degrau para as coisas da terra. Está lá. Assinado pelo Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Fênelon. Quantas entidades superiores assinaram essa mensagem nos prolegômenos do Livro dos Espíritos? Porque seguem a rota indicada para levar até Ele. Pois bem, dedicados irmãos, fica essa reflexão para todos nós nesta noite, que nós possamos ter, com essas palavras, com este estudo, e nós recomendamos que todos busquem na íntegra o capítulo 23 das Obsessões do Livro dos Médiuns, que fala da obsessão simples, fascinação e subjugação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos falsos cristos e dos falsos profetas, que nós busquemos nas obras consoladoras da doutrina espírita, sobretudo na obra de André Luiz, que narra casos interessantíssimos e verídicos, embora com pseudônimos, é claro, né? Que é uma ética espiritual muito interessante e que nós podemos levar em conta. Mas são casos verídicos. As obras do médium Divaldo Pereira Franco, as obras seguras que nós podemos ter na nossa biblioteca. Queremos agradecer a atenção, a paciência de todos, desejar a todos que tenhamos uma ótima noite, que amanhã possamos estarmos todos nós novamente unidos para a realização desta obra, em nome de Deus, que já realizamos há 16 anos. Rogar aos nossos patronos espirituais que nos abençoem a todos em nossos propósitos, que perscutem os nossos corações, as pessoas a quem, neste momento, o nosso pensamento se volta a nós mesmos, que tragam a este ambiente a energia superior, a paz, a harmonia, as inspirações, para que possamos firmes combater o bom combate. Jesus nos abençoe a todos nós. A paz.